Fala aí, pessoal do Podiumcast! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e nessa edição não reclamaremos de Ferrari. Oi aí galera, aqui é o Jonas. Realmente não reclamaremos de Ferrari, mas temos reclamações a fazer ainda assim. Mas não é da Ferrari. Mas não é da Ferrari, é da FIA, porque aprontou poucas e boas. E vamos discorrer de tudo o que aconteceu nesse episódio. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2022 de Fórmula 1. Participando comigo, meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, e aí, galera, tá tudo bem aqui? A gente viu a corrida ok, eu achei ok a corrida, achei legal, teve alguns momentos bons, mas teve um final que não foi tão emocionante. E teve as pataquadas da FIA e teve uma asa traseira da Ferrari que eu achei a coisa mais linda, mas o macacão só provou a sina deles desse ano, tudo amarelo, né? A Ferrari amarelou e amarelou de vez aí na corrida também. Então, a piada veio pronta, né? A Ferrari já está amarelando aos poucos, começando pelo macacão, mas, de fato, aquela asa traseira e aquele detalhinho amarelo na Ferrari, que, meu Deus, assim, tipo, pra mim o Ferrari já era o carro mais bonito da Fórmula 1, hoje ele é o carro mais bonito vezes 10, assim, tipo, lindíssimo o carro, lindíssimo, aquele logo clássico na asa, podia ficar pra sempre, assim, deixa pra sempre, deixa a Ferrari. O logo ali, cara, realmente, ali eu achei inspiradíssimo, assim, né? Tipo, e a asa tem que ser preta pra ter aquilo lá. Se vocês mudarem pra outra cor da asa, não fica bonito igual. Não, mas aí é o clássico, né? Lembra muito a F40, que é o clássico F40 vermelho com fundo preto, com o logo Ferrari, aquele logo, que hoje é só o cavalinho e tal, mas aquela escrita clássica, linda, demais. A Ferrari hoje, só elogios. Nunca critiquei Ferrari. Agora falando um pouquinho de corrida, né? Como você falou, uma corrida um final meio anticlimático, né? Com as suas polêmicas e com as suas questões de decisão da FIA sobre as situações. Mas, no geral, eu gostei da corrida, tá? Eu achei uma corrida boa, tá? O final anticlimático não elimina o quanto eu achei a corrida legal, assim. Eu achei uma corrida bem legal de se acompanhar. E você? Não, achei legal também. O legal de Monza é que é uma corrida muito rápida, né? Ainda que essa edição teve um safety car virtual e um safety car aí no finalzinho, mas é bem legal. É uma pista que tem bastante pontos de ultrapassagem, então acontecem várias brigas, várias ultrapassagens ali. Geralmente é boa a corrida em Monza e essa não saiu do... É que assim, às vezes tem umas coisas muito espetaculares em Monza, né? Mas essa foi uma das boas, assim, mas que eu achei legal. Foi uma boa 1h30 ali assistindo, eu curti. Acho que não tá na top 5 desse ano, mas tá perto ali. Sim, até mesmo o fator decepção, lembre-se, né? Decepção faz parte de uma emoção, então se trouxe uma emoção, mesmo que seja decepcionante, não deixe de te trazer emoções, né? Eu acho que eu fiquei mais revoltado, por assim dizer, não fiquei revoltado, mas eu fiquei mais decepcionado com o anticlímax, não da corrida, mas sim por conta da decisão, que é o que a gente vai falar antes mesmo da análise da corrida. Mas antes de começarmos o nosso episódio definitivo, aqueles recadinhos de sempre. Galera, nós estamos em todos os canais de podcasts principais aí do mundo. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Basta procurar Podiumcast em cada um desses canais que você vai nos encontrar com certeza. E também estamos no canal do YouTube. Temos 2 canais no YouTube. Então o primeiro você vai procurar Podiumcast, vai ser o primeiro resultado que você vai encontrar, você já vai encontrar, e quando você chegar lá, você já se inscreve no canal. Se você já estiver ouvindo o podcast de lá, dê like nesse vídeo, ative o sininho e compartilhe. E também temos o nosso canal de cortes, que são os sprints do Podiumcast, onde a gente divide um pouquinho lá em pequenas pílulas para você ouvir aos pouquinhos, mas também o mesmo roteirinho de sempre. Galera, se inscreve no canal, dê like no vídeo, compartilhe e ative o sininho para dar uma força para o nosso trampo, porque a firma agradece. Bom, Jonas, vamos lá. Antes da gente começar a falar de corrida, de classificação, tivemos algumas coisas que movimentaram o cenário em si da corrida, né? Eu acho que o principal deles, e também foi um dos principais notícias ao longo do fim de semana, foi que o Alex Albon, né, teve um problema, né? Ele teve um problema de apendicite e por conta disso, ele às pressas foi levado ao hospital e substituindo o Albon ficou o Nick De Vries, campeão da Fórmula E, campeão da Fórmula 2, um piloto que é mais velho do que eu imaginava. Eu achava que tinha ali os seus 23, 24 anos, ele já está com 27. E foi uma mudança muito brusca, né? Ninguém esperava. Diz ele que estava tomando um cafezinho quando foi informado de que
iria para assumir o posto da Williams. Foi bem repentino, né? O álbum, como você falou, né? A gente estava até falando antes, tem o apendicite, que é aquela parte do nosso corpo, aquele órgão, sei lá, que só serve para dar problema, né? Só serve para dar. E aí ele foi chamaram as pressas do Nick DeVries, que já tinha treinado, tem acordo com a Mercedes, lembrando que a Mercedes cede o motor, não cede, né? Vende. Ou tem vende com descontinho, na minha mão é mais barato. Para Williams e para Aston Martin, então o Nick DeVries já tinha feito teste com a Aston Martin, fez teste com a Williams, ia fazer teste com a Mercedes também, aí, como ele já estava ali meio que à mão, chamaram ele para correr. E sobre o álbum, ele teve. Agora ele tá passando bem, mas aí a cirurgia foi bem sucedida, só que parece que ele teve uma alergia à anestesia. Então ele teve que ser reentubado, tal, teve umas complicações e depois, mas parece que ele tá bem. A gente vai ficar no hospital lá na Itália até acho que amanhã e já volta para casa. Como só vai ter corrida no final do mês, eu acho que vai ter tempo mais que sobra para se recuperar e voltar para Williams aí. É verdade, e ele meio que deu sorte, né? Porque senão ele poderia ficar fora de 2 corridas. A gente não vai ter a corrida da Rússia, né? Que foi cancelada ali no começo do ano por conta da guerra que foi declarada, né? Então a gente vai ter um hiato aí de 3 semanas, né? 2 semanas e a terceira semana vai ter de fato corrida em Singapura. Até lá eu acredito que o álbum tenha voltado, mas o De Vries assumiu a bronca com bastante propriedade. Vamos falar bastante dele também depois, porque foi realmente uma atuação muito interessante. E antes da corrida acontecer, aí na parte mais da classificação, né? Na classificação não, mais ao longo da semana, a gente teve situações de muitas punições, né? Então, vários pilotos assumiram de novo várias punições por conta de troca de equipamento, né? Então, Hamilton e Sainz largaram já no final do grid porque tocou tudo, o Verstappen tocou uma parte, o Pérez tocou outra, e enfim, deu uma bela de uma embaralhada na questão do grid. E também o embaralho foi tão bem feito, por assim dizer, que nem mesmo a FIA soube definir qual era o grid de largada, e as próprias equipes começaram a fazer piadas no Twitter sobre, tipo, gente, alguém sabe qual é a posição que eu vou largar? Teve equipe que falou que imaginava qual seria a posição que ia largar, mas não tinha certeza. E foi realmente uma coisa meio esquisita, porque que assim, não dá para explicar sem não mostrar, tá? Então no podcast a gente não tem como mostrar isso, porque até para nós ficou um pouco complicado. Mas assim, pelas regras normais, o grid de largada seria um pouquinho diferente do que realmente foi definido. Teve tantas punições que a FIA fez um bem bolado lá que meio que ninguém entendeu e só aceitou. Mas isso é um problema, tá? E não é de hoje que a FIA tem problemas com seus critérios e utilizá-los. Sim, tá muito estranho. Foi muito estranho esse final de semana. Já é o segundo final de semana seguido que tem uma chuva de... Não, na Holanda não teve tanto, né? Então 2 em 3 corridas, né? Que teve acho bastante que foi em Spa. Acho que na Bélgica Spa. Teve, em Spa teve. Foi, em Spa. E agora, que a gente não sabia o que ia acontecer, chegou no final da classificação, a gente não sabia quem tava. A gente sabia, na outra, nas duas, a gente sabia quem ia largar em primeiro, o resto a gente não fazia ideia. Então, 2 vezes que isso aconteceu, eu não sei o que dá para ser feito. A gente estava comentando aqui o Marcão antes, eu não sei se uma afrouxada nessas regras aí de troca de peça, eu não sei, mas fica chato, né? Tipo, tem que ficar fazendo conta depois, eles têm que ficar fazendo conta. Liberaram o negócio horas e horas depois, sabe? Não é aquela coisa que, tipo, beleza. Não, foi coisa de 5 horas, foi muito tempo mesmo, galera. Se tem as punições e acabou a classificação, você já sabe, 5 minutinhos ali, enquanto eles estão fazendo as entrevistas com o povo, depois já sai a classificação, é uma coisa, beleza. Mas 5 horas, sabe? Tipo, todo esse tempo não faz sentido, cara. Tipo, você tem que estudar, estudar pro vestibular pra fazer um grid de largada de uma corrida, sabe? Tipo, tá difícil. É mais fácil passar no ITA do que descobrir a classificação da Fórmula 1. Não, foi uma coisa bizarra, assim, porque teoricamente já era pra estar tudo sistematizado, sabe? Com um pouquinho de boa vontade, um bom conhecimento médio de Excel, você consegue fazer uma regra assim, até que tranquilo de fazer, sabe? É só botar um critério de ali, se é uma coisa é outra, né? E ali a FIA se embaralhou, porque teve gente que perdeu 15 posições, teve gente que perdeu 7, teve gente que foi pro final do grid, enfim, né? No final de tudo, não foi tão diferente quanto deveria ser. Foi um pouco, sim. Mas, por exemplo, a gente deu oportunidade, por exemplo, para o Latifi,
que sequer passou do Q1 largar em décimo. E o número de punições não ia permitir isso. Ele largaria, por exemplo, em 14º, 13º, sabe? Algumas coisas assim. Para quem estava lá na frente, ou para quem tem as melhores equipes, né? No caso o Pérez, o Sainz, a gente sabia que ia passar, sabe? A gente já sabia que ia ter ali aquela chuva de ultrapassagens que a gente já está acostumado. Mas mesmo assim, ficou muito esquisito, porque não é a questão de onde você vai largar, mas tem que estar definido, sabe? E isso foi bem complicado. Falando... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode falar. Você acha, que eu não sei quanto ferraria a pessoa, mas assim, tipo, que essa punição, tudo bem, é dada antes, mas você acha que ela podia, por exemplo, acabou o Q1, aí as punições são aplicadas ali, ou você realmente deixa do jeito que tá e deixa o carro ir indo e faz a punição depois? Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Olha, eu vou até ser um pouquinho... Não, eu esperaria o Q3, eu esperaria tudo acontecer primeiro para poder ter o resultado. E digo mais, eu acho que esse critério novo da FIA, eu achei até melhor do que o critério original. Eu preferi, depois que eu vi qual foi o critério utilizado, foi melhor. Eu gostei, de verdade. O ponto aqui não é o critério que eles utilizaram, o problema é a falta de critério que eles têm. Porque a regra diz uma coisa e eles seguiram outra completamente, que foi até melhor. Mas o problema não está na regra. Pô, se de repente alguém teve essa ideia, pô, parabéns, dá uma promoção pro cara, aumenta o vale-refeição desse cara e joga pro ano que vem, sabe? A regra de agora ela não pode mudar. Então o problema é que eles usaram critérios diferentes. Eu acho que pode simplificar. Eu acho que trocou qualquer uma de determinadas peças, porque tem peça que não tem. Tipo, você trocar o bico não vai fazer diferença, mas assim, trocou o câmbio, trocou isso, porque tem um número de peças lá, tem peças que vale tanto, tem peças que vale tanto. Eu acho que qualquer uma dessas peças já joga no fundo do grid. Porque aí não tem esse. Não sei, pois aí também você começa a usar isso meio que de token, sabe? As pessoas usam de forma artificial. Por exemplo, assim, o Verstappen que ganhou a corrida, já tá lá na frente com 100 e tantos pontos na frente, trocar uma peça agora, trocar uma coisa ou tudo, tanto faz para ele, porque a gente sabe que ele vai fazer uma corrida excepcional, e que ele já tem uma vantagem muito folgada. Mas para as equipes medianas, 5 posições faz muita diferença, cara. De repente você vai lá e troca, eu tô com o token do câmbio X ali, que é só uma engrenagemzinha. De repente o cara vai lá pro final do grid e aí a gente tá falando de uma Alpine que tá numa disputa acirrada com a McLaren. Eu acho que é muito mão de ferro. A gente tem que pensar, eu acho que a função aí das regras é pensar uma forma que ofereça para todo mundo, tanto quem tá na frente quanto quem tá para trás. Pensando como ponteiro, pensando assim, eu sou a Red Bull, eu sou o Verstappen, largar de último, de fato, o máximo que vai acontecer do Verstappen é pegar pódio top 3, sabe, assim, na corrida que a gente está vendo, na situação que está vendo hoje. Às vezes nem isso, é capaz até de ganhar, mas se a gente pega ali uma Aston Martin, que está sempre pegando um top 10, brigando com a Haas, é delicado. Mas o ponto aqui principal é a falta de critério, tá? E eu já vou aproveitar o gancho da falta de critério e falar também de uma coisa que aconteceu no final da corrida, tá? A gente vai falar um pouquinho da história do final da corrida antes de entrar de fato na análise da corrida em si, porque o que aconteceu? A corrida terminou em bandeira amarela, tá? Então só contextualizando, a corrida terminou em bandeira amarela, faltando 8 voltas para o final. O Daniel Ricciardo teve um problema mecânico, o carro, enfim, apagou, né? E ele deixou ali numa situação até um pouco perigosa, porque ele deixou entre a grama e o asfalto, né? Indo bem na reta depois da segunda chicane. Então, ou foi depois da primeira, não sei agora. Mas assim, numa reta muito veloz, muito veloz. Os caras estão a mais de 300 por hora ali. Só que ao mesmo tempo tranquilamente. Ele deixou, mas não tinha realmente espaço para onde ele encostar e tirar o carro todo da pista. Né? Exato. Ele meio que não dava. Porque tinha só um pedacinho de grama ali, né? É um lugar que os carros não passam. Então, tipo assim, não teve muito o que ele fazer. Ele deixou ali ainda mais no cantinho, mas ficou como se parasse meio na calçada, meio na rua, sabe? Isso, exato. Na verdade, assim, ele ocupou ali 1/4 de pista, né? E aquele trecho já é um trecho estreito. Então, assim, já é difícil caber 2 carros largos como estão hoje. Então, não tinha como fazer, né? Não dava pontos de ultrapassagem e tudo mais, né? Faltava 8 voltas para acabar a corrida, tá? A FIA alegou que teve problemas ali de engatar o carro, né? Então, porque o carro morreu, tava com problema de engate. Gente, problema mecânico, isso acontece, tá? Então, o comissário que tá lá, ele não é piloto de Fórmula 1, ele não sabe engatar. Se o carro travou, para quem já teve carro morrendo e ele é um pouco automático, já sabe que ele trava mesmo, assim, não tem o que fazer, né? Então, beleza, aconteceu. O maior problema... Né? Até as equipes, já para não ferrar mais, eles já dão um jeito de travar mesmo, para o carro não ficar rodando e estragar as peças. Então, isso, exato. É meio que a função do carro é parar e travar. É travar. Isso. Tipo,
Às vezes os caras conseguem levar um pouco, depende do que foi, mas eu acho que o que aconteceu com o carro do Ricardo é aquela coisa, o carro para e trava, pra não estragar mais peça. Tipo, tem uma peça estragada, vamos travar o carro todo pra não girar nada e estragar mais coisa. Pensa que a gente tá falando de um carro de milhões, então assim, um dente de engrenagem de câmbio quebrado vai custar 10 mil euros, sabe? Assim, é nessa pegada o negócio. Então ele foi feito para travar. O problema acontece que é o seguinte, a corrida terminou em bandeira amarela, tá? Só que o carro em si, ele parou perto do que eles chamam de agulha, né? Que é quando tem você tem o guarda-reio ali, você tem uma abertura que é justamente para passar um carro, justamente para agilizar a remoção do carro, né? O carro, a bandeira amarela demorou 2 voltas inteiras para ser ativada, tá? Então assim, estava faltando 8 voltas. Então o carro, os pilotos estavam correndo em alta velocidade com bandeira amarela só localizada no setor por 2 voltas inteiras. Depois dessas 2 voltas, foi anunciado um safety car. O safety car não saiu, ou desapareceu, ou ele estava em outro lugar. Eu não sei o que foi que aconteceu. E isso gerou dúvida para os pilotos que se paravam nos boxes ou não para trocar por pneus macios e tentar alguma coisa no final da corrida. Os carros demoraram pelo menos 2 voltas para poder se alinharem. E depois que os carros se alinharam, faltava mais ou menos 3 voltas. Aí teve lá o tal do Lucky Dog, né, que é os retardatários dão uma volta para se recuperar. E depois disso que teria a corrida. Só que isso aconteceu na última volta. Ou seja, o carro teria parado, a corrida terminou em bandeira amarela, né? Eu acho que terminar em bandeira amarela pela situação, eu já vou dar minha opinião, depois eu passo pro Jonas, porque eu sei que ele tem uma opinião diferente da minha. Aliás, eu acho que a gente pensa igual em algumas coisas, mas a solução acaba sendo diferente. Mas a minha opinião é que é o seguinte, eu acho que para a situação atual, terminar em bandeira amarela é o protocolo normal, entre aspas, tá? É um ponto. Porque o que acontece? A bandeira vermelha, ela acontece, por exemplo, em situações em que o carro bate e estraga o guarda-reio. Então aí tem que ter uma mobilização, porque vai entrar carro, vai entrar gente para poder fazer a manutenção da pista, então da bandeira vermelha. Ou situações, por exemplo, igual a do Mick Schumacher em Mônaco, que o carro dividiu em meio, então era uma condição muito extrema, então teve que ter a bandeira vermelha por conta de uma situação desse nível, né? A corrida terminar em bandeira amarela seria o ideal se não fosse por um pequeno detalhe que faz toda a diferença. O carro travou, lembra que a gente falou? Então os comissários não conseguiram tirar esse carro de ré. O que teve que acontecer? Um trator entrar no meio da pista para poder fazer a remoção do carro, tá? Só isso, só o fato do trator entrar já é motivo para a bandeira vermelha. Por quê? Porque essa foi a regra estabelecida a partir do momento que teve aquele acidente com o Jules Bianchi no trator. Estava em bandeira amarela, eu acho que foi em Fuji ou Suzuka, né? E foi lá naquela chicane mais fechada que o carro dele escorregou e entrou por baixo de um trator e o Jules Bianchi morreu. Aí assim, depois disso começou a se ter um protocolo de bandeira vermelha muito mais intenso, onde qualquer equipamento ou veículo que estiver dentro do circuito do circuito aciona a bandeira vermelha. Então assim, se o carro ficou engasopado, demorou 3 voltas para poder fazer, já começou errado. Só que no momento que entrou o guindaste, tinha que estar a bandeira vermelha. E a gente vê isso, o guindaste entrando e os pilotos andando em velocidade reduzida. Só que assim, velocidade reduzida em Monza é 150, 160 por hora, tá? Então, só por esse motivo eu acho que deveria ter tido a bandeira vermelha, tá? Se fosse pelos comissários, aí tudo bem, bandeira amarela, tá? Esse é o único ponto. Então o problema está na falta de critério. E você, Jonas? Antes eu vou dar um dado que de todas as 500 existe o safety car na Fórmula 1 faz 539 corridas, né? Não sempre existiu, né? A gente tá com mais de 1000 corridas aqui, mas só a partir da 539 corridas atrás que começou a ter o safety car, ali no finalzinho dos anos 80 e começo dos anos 90. Uhum. Apenas 13 acabaram com o safety car em primeiro, digamos assim, né? Uhum. Apenas 13 que foi o piloto safety car que ganhou, na realidade não foi no caso não foi o Max Verstappen, nesse caso não foi o piloto, né? Uhum. Então são 2,4% das corridas acabaram assim, né? Uhum. Na minha cabeça eu pensava que era mais, de verdade, eu lembro de algumas vezes acontecendo, mas dado da FIA mesmo, né? Da Fórmula 1. Então, só tirando esse dado da frente, eu acho que você tem um ponto, eu concordo com você, eu não tinha nem pensado por esse lado do tratorzinho entrar, mas assim, segundo as regras estabelecidas e depois de toda a treta no final do ano passado, meio que os comissários fizeram o que é o certo, né? Acabar com bandeira amarela. Uhum.
Aí a discussão toda tipo, eles fizeram certo segundo a lei. Aí eles fizeram certo segundo um critério esportivo, que é a outra treta, né? Que teve a treta ano passado, que passou metade dos carros, não passou, fez o Verstappen ser campeão, o Hamilton não parou e tal. Isso foi um ponto. A Mercedes até falou, como é bom ver respeitado o safety car. Uhum. Então, aí tem toda essa questão. O que devia ter sido feito? Devia ter sido... Com esse motivo que você deu, Marcão, pra mim é isso, é bandeira vermelha. Faltando 1 a 2 voltas, todo mundo para, todo mundo põe pneu, já que pode trocar, todo mundo troca, põe pneu macio, seja o que Deus quiser, e vamos ver o que é que dá em 2 voltas ali, ou uma volta que seja. Eu concordo, mas se é um ponto que não tá tão perigoso quanto tava do Ricardo, que eles conseguem tirar rápido, vale colocar a bandeira vermelha, vale estabelecer, sei lá, uma regra que tenha, nas 5 últimas voltas, vira bandeira vermelha com safety car total, ou, igual o Hamilton falou, tenha mais 3 voltas na corrida para decidir, né? Corrida ontem tinha 50 e poucos, aos 54, faz a corrida com mais 3, fica 57 para dar tempo do pessoal correr mesmo, não acabar desse jeito. Essas são várias coisas. De novo, segundo as regras, as últimas de todas as tretas aí, realmente os caras da FIA fizeram certo, que foi acabar em bandeira amarela. Mas isso é o mais legal? Você tá traindo tipo assim, pra mim não vai fazer tanta diferença. Uma corrida, de vez em quando, acabar com o safety car não vai fazer diferença pro meu gozo da Fórmula 1. Mas como eles estão querendo atingir um público mais jovem aí, talvez eles não gostem tanto, que uma corrida acaba sem disputa, digamos assim, né? Sim. E aí tem esse lado, não é o lado esportivo, digamos assim, é o lado show do negócio, né? É do show. É o lado da transmissão. E também, sei lá, por exemplo, eu tô... Nem vou falar quem estava indicado, porque a gente aqui estava indicado, a gente não paga nada e assiste, né? Teoricamente, né? A gente paga, tudo bem, energia e tal, mas a gente tá assistindo de graça, entre aspas, né? Quem tava lá? Não é chato? Imagina você tá lá, você tá esperando, disputa, tal, você tá no autódromo, né? Não é uma coisa que aí, tipo, só alguns sortudos dá pra ir em 3, 4 corridas no ano, ou imagine mais que isso. Geralmente o cara vai pra ver uma corrida, né? Tipo, é justa a corrida que você escolheu, acaba com o safety car, sabe? Tipo, tem esse lado também, sabe? Tipo, eu não sei, e ainda mais lá, com o piloto da Ferrari, podendo disputar, não sei, a gente não sabe se a corrida continuando, o Leclerc ia passar o Verstappen ou não. Acho que não, mas vai saber. Você vê que o Verstappen erra uma chicane ali, aí, larga mal, sabe? o pneu frio, pode acontecer. Pode acontecer um monte de coisa. Então, tem todos esses pontos. Eu só acho o seguinte, que, na minha opinião, eu acho que quando acontece um negócio desse, tem que parar a corrida. Nas últimas 5 voltas, parou a corrida, larga de novo, faz uma sprint de 3, 4 voltas, o que quer que seja, e volta. Eu voto pelo entretenimento. Eu voto pelo entretenimento sempre. Tá. Agora, o que pega, igual o Marcão falou, é a falta de consistência. Eu acho que falta de consistência. Teve a história do Michael Masi do ano passado, que tem gente que falou, olha, como ele fez certo depois disso. Teve gente que achava que ele tinha feito errado e acha que ele fez certo agora. Tem gente que achava que ele fez certo e só veio para confirmar. Teve gente que achava que ele estava errado e agora foi certo e tal. Então, é uma discussão muito doida e ainda, de novo, eu bato na FIA pela falta de consistência. Não com relação ao ano passado, mas com relação a esse ano mesmo. A gente não sabe se vai ter mais alguma. Tem um monte de corrida que tem potencial para acontecer isso. Interlagos é uma, Suzuka é outra. Esses circuitos mais antigos têm potencial para dar algum problema desse, alguém bater, alguém quebrar num lugar que é mais difícil de parar. E aí? Né? Então é isso, eu acho que a FIA de novo está pecando pela falta de consistência e já faz um tempo isso, as regras não estão claras. De novo, a regra do excesso de punições no grid foi estranha, não está clara e agora durante a corrida também não está clara. Sobre esse negócio das regras aí de ser bandeira vermelha ou não, eu pensei muito, tá? E eu também ouvi a opinião de um pessoal. Eu acho que assim, terminar em bandeira amarela faz parte, tá? Eu acho que se tá na regra, tem que acontecer. É a mesma coisa, traçando com futebol, é a mesma coisa que você tá empolgado para ver o jogo do seu time e terminar em 0-0 num jogo ruim. Sabe assim, você não pode acontecer. Pode acontecer, você está sujeito. Do mesmo jeito que pode ter uma tempestade. Do mesmo jeito que pode ter uma tempestade a corrida e o show ser cancelado, sabe? Ou o jogo de futebol ser cancelado, sabe? Alguma coisa assim. Mas eu vou te cortar numa coisa com o futebol. Vamos falar de futebol. Lógico, tem pontos corridas e tem Copa. Quando tem Copa, torneio em formato Copa, né? Como a Copa do Mundo como é a Copa do Brasil, a Libertadores, se empata 2 jogos, o que acontece? Vai para os pênaltis. Não, estamos falando de uma final, mas se você pegar num jogo se você pegar, sei lá, a fase A da Copa do Mundo, vai acabar 0-0, não tem.
Sabe, se você pegar a primeira fase. Mas pra mim, eu comparo uma Fórmula 1 com um jogo de mata-mata do que com um jogo de grupo. Tá, entendeu? tudo bem. Mas assim, aí tem um outro ponto, né? Essa coisa de ser um... Se tá sujeito, assim, sabe? Do mesmo jeito que eu acho muito mais bizarro o GP do Spa que não aconteceu ano passado do que terminar em bandeira amarela, sabe? Que ficou enrolando por 2 horas, várias decisões e de repente fazer isso. Eu acho que terminar em bandeira amarela foi a decisão menos pior possível. O meu ponto é o critério. Eu só daria a bandeira vermelha porque entrou o trator. Ponto, tá? E sobre trocar o pneu, trocar a asa na bandeira vermelha, eu sou radicalmente contra. Eu acho que a pessoa para esse negócio de trocar e colocar pneu novo, trocar a asa e tal, eu acho uma tremenda de uma injustiça, sabe? Durante 51 voltas, um carro perfeito contra um cara que tá ruim e de repente ele tem chance de ganhar só porque deu a sorte da bandeira vermelha. Eu sou contra, eu acho que tem que largar com o pneu que tem e tal. Não, e é isso aí. Isso eu concordo com você. Esse é um ponto. Agora, sobre a troca. Agora, sobre a bandeira vermelha, agora sobre 2 casos que você passou e eu tava vendo o comentário do Flávio Gomes. Ele fez 2 análises que eu achei muito interessantes e eu acabei mudando de ideia. Primeiro, né, a questão de estender as voltas tem um problema muito sério, que não dá para fazer na Fórmula 1 por conta do limite de combustível. Isso eu pensei também. Eu só falei que o Hamilton deu essa ideia. Para mim, tá descartado por causa do limite de combustível. Exato, mas eles têm que entregar pelo menos 1 litro de combustível no final da corrida, né? Então, eles têm essa questão aí, que mesmo que em bandeira amarela e tal, o carro é feito para, assim, se tem que sobrar 1 litro de combustível no carro, a capacidade máxima da corrida é de 64 litros, eles vão correr com 65 e 100, sabe? É no limite do limite mesmo. Então eu acho que isso se descarta. Tem um outro detalhe que o Flávio Gomes falou e que eu achei, cara, muito pertinente que eu não tinha pensado. Quem garante que se tiver uma regra faltando 5 voltas da bandeira vermelha, que não aconteça algo parecido com o que aconteceu em 2008 com o Nelsinho Piquet? Quem garante que não apareça um segundo piloto lá e força um acidente, força uma batida que cause bandeira vermelha, um acidente que causaria bandeira amarela, mas vai virar vermelha por conta da regra, e o piloto, companheiro de equipe, já está sabendo, já trocou pneu, e de repente vai lá e ganha a corrida tal qual fez o Alonso. Sabe, você jogar com a bandeira vermelha como regra fixa, sabendo que você pode trocar pneu, e detalhe, né, não é só trocar pneu, mesmo que não troque pneu, não troque nada, largada parada, te dá margem para muita coisa, te dá margem para um monte de fraude. Um monte de fraude. Então, quando ele falou isso, eu falei, puxa, verdade, né? Por que eu vou dar essa oportunidade para uma pessoa? A bandeira amarela é aquela coisa, os carros têm que se alinhar por conta de risco, né? Por conta da segurança. Quando a gente torna algo para o show, a segurança passa a ser o menor dos problemas, então a gente pode ter casos que, por exemplo, o caso do Nelsinho Piquet em 2008. Ele arriscou a própria vida, tudo bem, ele bateu ali e tal, mas ele não arriscou a própria vida, se você parar para pensar. Em Singapura, uma pista fechada, sem área de escape. O cara vai lá, bate e fica de lado. O carro que está atrás não vê, acerta ele em T, sabe? Então, assim, ele assumiu um risco gravíssimo ali, não só antiesportivo, mas assim, um risco de vida mesmo. Por mais que seja controlado, mas você forçar uma bandeira vermelha por conta disso é muito fácil. É muito fácil você forjar uma bandeira vermelha faltando 5 voltas. Faltando na 4ª volta, o piloto número 1 abastece, põe pneu novo, e aí o cara vai lá, pum, bate, vai largar, pronto, e ganha 6 posições numa largada parada porque tá com pneu novo. Então, eu mudei de ideia. Eu acho que podia manter do jeito que tá, e é como você falou, cara, aconteceram 13 corridas finalizadas em bandeira amarela, em 500 e poucas corridas, né? Isso. Não é isso? Dá 1%. Né? Nem 2%, acho que dá 2%. Não dá nem 2%. Então tá bom, sabe? A gente foi azarado de estar dentro desses 2% de margem, assim como a gente foi extremamente sortudos de ver uma das maiores disputas de todos os tempos em Abu Dhabi. Então, foi pro bem, foi pro mal. Pra mim, eu não mudaria absolutamente nada, exceto os critérios que a FIA estão fazendo, porque ela não tá seguindo o critério. O maior ponto pra mim não é a regra. Eu acho que, aconteceu. Foi na Itália, mas se fosse na França, talvez reclamaria um pouco menos. Mas se fosse no Brasil, é porque é no Brasil, sabe? Deixa assim, sabe? Pra mim tá bom. A FIA só tem que seguir a regra. Isso tá sendo um problema, eu acho. Sei lá, toda a regra tá com muita exceção, tá estranho. Esse é o problema, são as exceções da regra. E assim, se as regras são claras, basta seguir, né? Mas quando ele me falou esse negócio da fraude, eu fiquei pensando, você não acha que pode acontecer
uma forjada, sabe? Tipo, eu acho que pode, mas sei lá. Mas se deu pra descobrir aquela, dá pra descobrir outras. Eu vejo isso como. De verdade, eu vejo isso como um problema secundário pra essa então, situação. mas a partir do momento que descobre, o resultado final é o que vale. Descobriram a fraude lá do coiso, não voltou o resultado, sabe? Aí é assim, aí entra aquela coisa, era pro Massa ser campeão, sabe? Aí, tudo bem, vamos supor que do nada a FIA faça o revisionamento de tudo. Então 2008 passa a ser o título do Massa e o Hamilton não é mais heptacampeão, é hexacampeão. Beleza, e aí? Vai mudar toda a história do Massa que ele poderia ter conquistado daquele ponto para frente? Quais equipes eles poderiam ter assinado? Ele poderia ter ido para a Mercedes, ele poderia ter ido para a McLaren no auge, sabe? Ele poderia não ser o segundo piloto do Alonso, entendeu? Tipo, já foi. Fazer o quê? Paciência. Então, de repente você assume um risco de longo prazo por uma bobeira, né? E que pode mudar a situação do campeonato. Eu não vejo, eu acho que é uma visão muito pessimista da coisa. Eu vou confiar um pouco mais de que isso não voltaria a acontecer. Eu ainda voto um pouco mais sobre... Pra mim, eu sou, como eu falei, eu sou da parte do espetáculo ali. Eu ainda acabaria... Sem trocar, eu concordo com você que não tinha que trocar nada. Ou troca tudo ou não troca nada. Porque aí, o que você falou lá do Nelsinho, né? Se você proíbe a troca, e aí dá mais margem. Mas se todo mundo tá com o mesmo tipo de pneu ali, então... Não tem o porquê. Por exemplo, igual aconteceu. O Alonso trocou numa volta, o Nelsinho bateu na outra e pronto. Agora, se tá todo mundo trocou mesmo, não tem da onde fugir. Numa situação dessa corrida. Todo mundo ia colocar pneu macio, penso eu. Então... Não, tô falando... Assim, essa situação claramente não aconteceu isso, mas eu tô falando que você dá margem para isso, você dá margem para os pilotos pensarem isso, né? E, enfim, tem esperto pra tudo, né? Vai da cabeça do piloto também, né? Eu já não gosto do Nelson, já acho o Nelson pai uma pessoa escrota e o Nelson também por ter concordado. Porque aí vai dar... vamos mandar embora. Manda então. Então manda embora, velho. Eu não faria isso. Pode ser por dinheiro que eu não venderia minha consciência por dinheiro nenhum, velho. Eu não faria isso, mas cada um, né? Uma coisa, por exemplo, do Rubinho lá que deixou o cara passar. Isso, eu não vou falar que eu não faria. Chatão, mas eu manipular um pouco o resultado desse jeito, eu acho que tá mais dentro da regra do que, tipo, eu bater de propósito, como você falou, arriscar minha vida por uma renovação que eu não faço ideia se aconteceu ou não, sabe? Exatamente. Beleza, gente. Bom, vamos seguir então, vamos falar agora da corrida em si, porque teve uns resultados bem interessantes, né? Tivemos estreantes pontuando e entrando no Q2, coisa que seu companheiro de equipe nunca fez na vida. Então vamos lá, vamos falar de classificação do GP da Itália. Uma classificação que seguiu ali bem os padrões, né? Assim, considerando que o resultado que aconteceu na pista, né? E não com as punições, né? Então a gente teve ali um Q1 bem normal, onde ficaram fora as Haas, as Aston Martins, o Latifi e o Tsunoda, ou seja, segue a vida, né? Não muda muita coisa. Não são as duas Haas dos Aston Martin, não. Tem que alguma delas foi pra frente, né? São 6 carros, você falou aí. Qual foi pra frente? Não, foi, do 20º ao 15º. Você falou as Haas, as Aston Martin. As Haas, as Aston Martin, o Latifi e o Tsunoda. O Tsunoda não, o Tsunoda passou. O Tsunoda passou, perdão, tá certo. Eu confundi porque ele não correu no Q2, porque ele já tinha as punições, então ele não correu. Eu que confundi, tá certo. Então são as Haas, as Aston Martin e o Latifi. Ou seja, vida normal, vida que segue, tá tudo certo. E aí no Q2 a gente teve... detalhe, né? Latifi não tava com o Albon, o seu companheiro de equipe que dominou praticamente ele a vida toda. Entrou um novato chamado Nick De Vries que praticamente nunca pôs a mão no volante. O que acontece? O companheiro de equipe vai pro Q2 e o Latifi fica atrás, né? Latifi, já deu, né? Acho que essa foi a última pá de terra aí no seu caixãozinho. Aí a gente teve um Q2 com também bem normal, uma Alpine um pouco abaixo, e o Q3 onde a gente teve o Charles Leclerc fazendo uma volta incrível, provando que a Ferrari é de fato o carro mais rápido para uma volta. Sim, eu concordo. Concordo com o que você falou, velho. Latifi só prova que o Latifi, cara, tipo, ano passado a gente até falou, não, é porque tinha o Mazepin, velho. O Mazepin deve ser o pior piloto que eu vi. Se não foi. Eu acho que foi o pior piloto que eu vi correndo na Fórmula 1. Olha, eu venho no Latifi hoje, eu vejo o quão ruim era o Mazepin, cara. Exatamente, por isso que eu falo que o Mazepin é o pior. Acho que talvez do século XXI,
o Mazepin foi o pior. Eu acho que a gente Nossa, teve Mazzacane, teve uns caras, mas eu acho que ele chegou a ser pior. E o Latifi, cara, eu vou falar que tá no top 5, velho. Ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Muito fraco. Pra mim, assim, depois do Mazepin, o pior pra mim sempre foi Vitor Antônio Liuzzi. E depois vem Jolyon Palmer. O Latifi consegue ser pior que os dois, cara. Eu concordo. Muito pior que os dois. Muito pior que os dois. Porque o Liuzzi era muito ruim. E o Palmer era muito fraco. Mas o Latifi é ruim e fraco. Sabe assim? Ele não é só devagar, Exato. ele é devagar errático. Porque o Liuzzi era devagar. O Palmer errava muito. Agora, o Latifi é devagar e erra. Não, não tem como, velho. Eu acho que ele é um dos piores pilotos que já passaram pela Fórmula 1. Como a gente falou aí, tem essa lista aí. Concordo que o Liuzzi era fraco, concordo que o Palmer era fraco, mas o Latifi consegue ser pior que os dois. E é muito. É dinheiro, né? Eu ia falar, muito inexplicável esse cara tá, mas, tipo, o financeiro que a Williams que ele traz compensa a falta de técnica que o Williams perde, porque olha, o De Vries já fez pontos. Imagina se tivesse o De Vries e o Albon desde o começo do ano. Pois Os dois marcando mais ponta ali. É mais dinheiro, cara. Eu não sei se compensa a grana que o Latifi traz, velho. Eu não vejo isso, cara. Tipo, o Stroll também é fraco, mas pelo menos ele entrega um pouco. Ele entrega um pouquinho, sabe? Tipo, eu não vejo o problema do filho do dono tá lá, sabe? Eu não vejo problema no seu piloto que paga. O problema é ser fraco, sabe? Tipo, não dá. Ele é muito fraco. Sim. E sobre o Q3 ali, o que você acha da Ferrari? O que você acha um pouquinho aí eu achei, dos resultados ponteiros? sim, como você falou, o Leclerc prova que a Ferrari em uma volta só é o carro mais rápido. Tava muito rápido esse final de semana, a Red Bull até fez um acerto um pouco diferente, colocou um pouco mais de asa, meio incomum ali para Monza, para tentar dar um pulo no gato. Conseguiu, mas prova sim que a Ferrari estava com um desempenho muito bom. Eu acho que o Sainz só não fez uma volta melhor ali, não se esforçou mais porque sabia que ia ser punido. Eu acho que o Sainz, depois do eu acho que o Sainz estava com um carro mais bem acertado que até o Leclerc no final de semana. Estava com a melhor, talvez ele estava com o segundo melhor carro ali do final de semana. E é isso, eu acho que a Mercedes fez o que tinha que fazer, eu acho que ficou bem nessa. E as McLarens foram bem também, né? As McLarens acabaram indo bem ali também. Sétimo e oitavo, acho que é um destaque também. Acabaram largando mais pra frente pelas punições, mas acabaram indo bem ali. Fazia um bom tempo que eu não vi um final de semana tão legal da McLaren. Verdade. Bom, galera, vamos lá. Vamos falar então agora da corrida. Começando com o top 3, né? Como sempre. Então, a gente teve aqui um resultado final que, se você ver, Max Verstappen em primeiro novamente. 11ª vitória, sendo que tá pertíssimo aí, só faltam 3 para quebrar o recorde, faltam 2 para igualar o recorde e 3 para quebrar o recorde de vitórias na mesma temporada. Ele é um piloto que largou do sétimo, deixa eu ver, ele largou de sétimo. Na volta 3 ele já estava em quarto, na volta 4 ele já estava em terceiro. E aí, para chegar em primeiro, foi só uma questão de tempo. Assim, eu vou ser muito sincero. Eu não consegui entender como que ele passou o Verstappen, o Leclerc. Eu não consegui entender, porque assim, de fato, ele foi mais rápido, tal, tava chegando e tudo mais, e tal. Mas não é uma coisa que foi igual o Spa, que a gente viu que ele tava avassalador, sabe? Era uma coisa que assim, ele foi chegando, ele foi mantendo e tal, aí na parada dos boxes, quando viu, tava na frente. Foi simples, foi muito imediato, assim, sabe? Foi uma magia ali, que de fato ele tava cortando caminho, alguma coisa. E aí lá no final, ele tava com o pneu mais para frente, né? Ele tava com o pneu médio e o Leclerc colocou o pneu macio. Eles estavam em estratégias diferentes. E o Leclerc com o pneu macio, mesmo assim, com boas paradas. A Ferrari não errou uma parada esse fim de semana. Eles acertaram tudo e acertaram na estratégia, mas mesmo assim não foi páreo para alcançar o holandês, que tem, claro, o ponto positivo da minha parte. Eu também concordo com o ponto positivo. Eu acho que, como você falou, a Ferrari não errou, mas talvez ali, eu não diria que foi um erro. Parou um pouquinho cedo ali no safety car virtual que teve no começo, ali, por causa que eu acho que o Vettel saiu da corrida. Talvez, mas eu achei que foi uma boa estratégia, porque o Max estava alcançando o Leclerc, e aí o Leclerc voltou atrás, e talvez os pneus não renderam tanto quanto podiam render no carro do Leclerc. O segundo jogo ali, talvez não rendeu tanto. Não tô falando que é erro do Leclerc, não tô falando que é erro da Ferrari dessa vez. Eu achei que a Ferrari fez o certo, arriscou, vai que desse certo, né? Fez fazer 2 paradas ali. Só não deu. E o Verstappen tá aquela coisa, até quando não faz nada, cai no colo dele, sabe? Tipo, meio que ele correu pra chegar,
eu não vi ele tão aguerrido esse final de semana, digamos assim. Você viu ele sendo ousado? Você viu? Eu não vi um momento que ele, assim, não é que eu não vi, tipo, vi o momento que ele ficou na frente do Leclerc, mas foi uma coisa tão natural, ele estar na frente ele estar em primeiro, de segundo para primeiro, foi tão natural como se ele já estivesse em primeiro. Porque você viu ele passando todo mundo ali, passando o quarto, até o segundo lugar que ele passou, dava pra ver que teve uma coisa. Do segundo para primeiro foi natural. Então foi isso. Eu acho que não tem o que fazer, cara. Além disso, eu não vou dizer que nesse final de semana foi sorte, mas é aquela competência, aquela consistência de que só piloto campeão tem, né? E aí quando você tá numa maré boa, as coisas ajudam, tudo ajuda, né? Sim. Com certeza. Então é isso aí. Só lembrando que ele pode ganhar o título na próxima rodada, já na próxima corrida em Singapura. Tem as contas aqui, deixa eu só falar rapidinho como ele pode ser campeão, né? Tá bom. Se ele ganhar, o Pérez só pode chegar no máximo em quarto e o Leclerc em oitavo. Se o Verstappen ganhar, o Leclerc chegar em oitavo e o Pérez chegar em quarto, o Verstappen já é campeão. E ele ainda pode. Não, é isso só. Acho que só tem essa lógica, né? Se o Leclerc chegar mais baixo e o Pérez chegar mais baixo, também é campeão. Eu acho que não é decidido no próximo. Eu acho que vai para Suzuka, mas eu acho que de Suzuka não passa também. Muito bem, falando de Charles Leclerc, eu acho que eu já vou falar que ele tem meu ponto positivo. Eu acho que ele fez uma corrida muito boa. A Ferrari, aliás, eu não acho que o Leclerc tenha feito corridas ruins, propriamente dito. Todos os problemas que eles tiveram foi por conta da Ferrari. Então, assim, eu vou acabar falando mais da Ferrari do que do Leclerc, porque o Leclerc continua sendo um piloto rápido, ele continua sendo um piloto combativo, só que a gente teve uma questão de que a Ferrari perdeu rendimento em relação à Red Bull, tá muito claro isso. Então, se nas 2-3 primeiras corridas da temporada a gente tinha uma Ferrari que era muito mais rápida que a Red Bull agora já alcançou e ultrapassou em muitos pontos a Ferrari, tá? A Ferrari ela é mais rápida de uma volta só que o que vale ponto é a corrida e a Red Bull prepara o carro para isso. A Ferrari preparou um carro muito forte para o Monegasco, que não errou em nenhum momento nos ultrapassagens, nas paradas, fez uma estratégia que eu achei interessante para tentar ser, digamos assim, a contramão do Verstappen, porque se seguisse a mesma estratégia não ia conseguir, mas mesmo assim não deu. E ali no finalzinho, ainda com a bandeira amarela, teve as decisões. Eu ainda não gosto muito dessa coisa de você quer o plano B, você quer o plano C, mas enfim, dessa vez não há reclamações. A Ferrari fez uma corrida bem interessante, ponto positivo para o Leclerc e também para a Ferrari. Eu concordo com você, eu acho que... Eu não tô vendo ele ser brilhante nas corridas, eu não tô vendo ele ir mal, mas também tô vendo ele ser brilhante. Eu acho que ele tá bem. Eu acho que ele é um piloto um pouco mais conservador. Eu acho que falta um pouquinho de ousadia ali nele, em alguns pontos. Eu acho que ele já entregou. Assim, pode ser também. Inconscientemente, tá? Eu acho que inconscientemente ele já não tá com aquele mesmo tesão, sabe? Sim, mas assim, então, a falta de ousadia, eu não acho também que é um problema muito grande. Como você falou, pode já ter entregado, mas eu acho que ele tá indo bem. E nessa corrida ele foi bem, acho que não tinha o que fazer, fez certinho, fez a pole, correu bem, tentou inovar na estratégia, tem a questão lá do plano A, B, C, D, E, F, G e vai embora, mas eu não sei como os caras conseguem decorar tanto plano, velho, porque... Eu não sei se o piloto sabe todos os planos, eu não sei. Porque uma hora o cara vira e falava, vamos fazer o plano F. Você acha que eu lembro? Nessa altura, com 52 voltas no coco, eu vou lembrar qual é o plano F? Pelo amor de Deus. Teve uma hora que ele falou assim, ó, a gente vai deixar de ir pro plano A para ir pro plano, o normal é ser o B, né? Não, a gente vai deixar de ir pro plano A e vai pro C. Eu falei, what? O que aconteceu com o B? Por que o B é tão ruim assim, ao ponto de já ir pro C? Foi completamente descartado. Exatamente. Mas eu concordo com você, eu dou ponto positivo para ele. Eu acho que ele foi uma boa corrida. E sobre a Ferrari, deixa eu falar que tem uma estatística legal aqui também. Que a Ferrari... Cadê aqui? A Ferrari conseguiu ultrapassar 10 mil pontos como construtora. É o primeiro time a fazer isso. 10 mil pontos na história da Fórmula 1. Também, a Ferrari tem mais coisa de qualquer um, mas ainda assim. Pô, mas alcançar a marca eu acho que é melhor do que quebrar o recorde de qualquer coisa. Alcançar a marca de 10 mil pontos. 10 mil pontos. É a primeira a alcançar 10 mil pontos. Eu não sei qual é a próxima que tá aí. Não sei, de idade, talvez a McLaren é que esteja mais perto hoje em dia. Mas de pontos ganhos em 8 anos, talvez a Mercedes, porque trabalha com a regra nova. Então, mas aí, mesmo com a regra nova, até alcançar o que a McLaren e a Ferrari fez em 30 acho que a Williams anos, também. A Williams também deve estar uns 40 anos já.
Então, acho que a McLaren e a Williams são as próximas da lista aí. E aí talvez já venha a Red Bull, sabe? Porque a Red Bull já tá faz um tempinho e tem a regra nova. Mas um boa Fica de estatística aí. Legal. Muito bom, muito bom. Falando de George Russell, top 3 novamente, o cara que gosta de colecionar pódios, fez uma corrida muito decente com uma Mercedes que estava rendendo não tão bem. Segurou muito bem ali o Carlos Sainz, que estava uma fúria, a gente vai falar bastante dele, bastante não, mas a gente vai falar dele. E o George Russell estava lá, fez uma corrida muito consistente, né, tal qual o seu título, né, oferecido pela Mercedes. Então fez uma corrida muito boa, pegou top 3, mais um pódio aí com 3 equipes diferentes, que eu acho muito legal. E o Russell, enfim, lidera com bastante ênfase e maestria essa equipe da Mercedes. Ponto positivo para o inglês. Ponto positivo para o inglês também, na minha opinião. Continua aquela senhor consistência ali, como você falou. Tirando a corrida que ele não completou, ele terminou todas as outras corridas entre os 5 primeiros. Teve uma corrida que ele não completou, todas as coisas que ele completou, ele terminou entre os 5 primeiros. Já está com seu 7º pódio esse ano. Junto com ele ali tem o Pérez e o acho que o Pérez e o Sainz estão mesmo número que eles, e o Leclerc está com a menos. E é o 13º pódio da Mercedes sem uma vitória. É um recorde da Fórmula 1 também. A equipe nunca tinha feito 13 pódios sem uma vitória na temporada. E aí, ele tá só a 7 pontos do Pérez no 3º lugar do Campeonato Mundial. Sim. Tá? Assim, é porque o Verstappen tá muito longe, mas ele tá... Se não tivesse o Verstappen, ele tava na disputa do campeonato ali, hein? Com certeza. Não, tá realmente muito interessante, assim. Eu ainda acho que ele alcança o top 2 em algum momento. Ele pode não terminar o ano como vice, mas eu acho que ele alcança o vice em algum momento. Eu só torço agora porque ele, porque ele ganhe uma corrida. Eu nem ligo desse recorde da Mercedes cair aí. Se ele ganhar uma corrida até o final do ano, vai ser uma coisa muito legal. Ele merece, assim, ele merece ganhar uma corrida até o final do ano. Eu não sei se vai rolar, porque tem 2 equipes que estão melhores mesmo, e tem corrida ainda que às vezes o Alpine está ali no mesmo nível da Mercedes, ou a McLaren está no mesmo nível, mas assim, eu acho que ele podia rolar ele ter a primeira vitória dele esse ano ainda, ia ser legal. O George Russell merece. Não, com certeza, merecer, sem dúvida. Muito bem, gente, vamos agora do 4º ao 10º. Vamos lá, quarto lugar, me enrolei aqui. 4º lugar, Carlos Sainz, que corridaça que o cara fez, mano. O cara tava com sangue nos olhos e deve estar com sangue nos olhos até agora. Largou de último, penúltimo, pouco importa, e foi passando todo mundo. Chegou uma hora que ele tava na volta 10 e ele passou 11 carros. Ele passou mais de um carro por volta. Eu acho que ele na 13ª volta ele tinha passado 14 carros. Assim, uma coisa assim, ele exato. Já tava ali perto dos líderes, o problema é que ali ele acho que tinha chegado em 4º ou 5º, e aí que tava na frente já tava uma distância meio grande que ele não ia criar, ele podia até alcançar, mas ia precisar de umas voltas, mas acho que até a 13ª ou 14ª volta ele tinha passado um carro a mais do que o número de voltas. Porque assim, até o Alpine mostrou ele passando 2 carros, assim, foi muito legal. Não, foi muito doido, assim, fez ultrapassagens muito incríveis. Nossa, corridaça do Carlos Sainz. É lógico que ali, depois que passou das Alpines, a McLaren, alcançar a Mercedes começa a ficar um pouquinho mais difícil e aí vai tentando, né? Mas assim, corrida incrível do Carlos Sainz, ponto positivo para ele. Lewis Hamilton também tem meu ponto positivo, largou lá de trás e chegou em 5º. Correu muito bem, sabe? Ele teve algumas dificuldades, ele também não tá tão bem assim, mas eu acho que foi o máximo que ele poderia alcançar. É um ponto positivo porque o Hamilton largou lá do fundo, tá? Ele efetivamente largou em último. Ele largou atrás do Carlos Sainz. O Sérgio Pérez, em 6º, eu vou dar ponto neutro para ele, porque ele tem um carro muito bom. Eu acho que até a corrida dele foi boa, mas ele precisava estar na frente de uma Mercedes, porque não é possível que o Verstappen, com o carro do jeito que tá, guiando do jeito que tá, o Pérez não consegue ser um pouco melhor. Ele tinha que estar assim, 1 segundo atrás do Sainz o tempo todo, sabe? E teve horas em que o Sainz estava passando dois carros e o Pérez ficou enrolando naquela toadinha dele, esperando para passar, sabe? Então tem o meu ponto neutro, mas eu achei a corrida dele boa. Lando Norris tem o meu ponto positivo, pelo fato da McLaren não tá boa e chegar em 7º. É muito legal, eu acho que é muito bom o resultado dele. Pierre Gasly é a mesma coisa, tá? Um carro muito ruim da AlphaTauri, terminando em 8º. É muito legal, ponto positivo para o Pierre Gasly.
Em nono está a nossa estrela da corrida, Nick De Vries, em sua estreia, fazendo aí a sua primeira corrida, que no final da corrida falou que os ombros dele estavam matando. Ele que não estava conseguindo sair do carro sozinho, teve que pedir ajuda ali da equipe para poder tirar. Você chegou a ver isso, Jonas? Cheguei. Na hora que ele começou a falar, acho que o Gasly foi falar com ele, eu falei, lá vai o Gasly ajudar, mas não, veio o pessoal eu acho que não pode, Williams, né? Como? Que então, não pode encostar no carro. Mas aí é outra. Não sei, mas aí é. Tipo, não vai deixar o cara encostar se o cara tá machucado ali, não é tipo. Pelo sim, pelo não, ele falou: meus ombros estão me matando, eu não consigo sair do carro, ele teve que pegar ajuda. Então você imagina como é difícil guiar um carro desse, né? Porque ele tá acostumado a correr de Fórmula E, que é um carro muito mais fraco em relação a todos os outros. Então ele pega isso, mas assim, pega um nono colocado e faz 2 pontos. Ponto super positivo, assim, mais do que positivo para o holandês, que teve seus momentos de polêmica ao longo desse ano, mas que é um bom piloto sim, e que veio e mostrou que tá aqui, sabe? Assim, o Latifi tem que cair, esse é o ponto. E Guan Yu Zhou pontuando em 10º, fazendo uma corrida muito boa também, uma corrida muito honesta, muito melhor que a do Bottas, diga-se de passagem, com um pontinho, assumindo ponto positivo. Muitos pontos positivos nessa corrida. Muitos pontos positivos. Eu também vou dar show de pontos positivos, chuva de pontos positivos. O Sainz não tem que falar, acho que, como eu falei antes, para mim ele estava com o segundo melhor carro do grid ali, só perdia para o do Verstappen, fez uma corrida muito boa, se adaptou muito ao circuito. Se não tivesse tido esses problemas de largar lá atrás, tivesse que trocar um monte de peça, não diria que ia ganhar a corrida, mas não ia fazer feio. Eu acho que ia estar uma disputa bem franca ali com o Verstappen. Eu acho que se adaptou bem, então ponto super positivo, fez ultrapassagens bonitas, e assim, se não fosse o safety car ali, eu acho que ele pegava o terceiro lugar, assim, do Russell, assim, não, e assim, eu acho que a grande briga, eu não acho que o Leclerc ia alcançar o Verstappen, mas eu acho que o Sainz ia alcançar o Russell, essa é a grande briga das últimas 5 voltas ali, era entre os dois ali, então eu dou super ponto positivo pro Sainz. O Hamilton também deu ponto positivo, fez uma boa corrida, também passou um monte de gente. Eu acho que no começo, pela Mercedes mesmo não tá com um carro tão bom, ele fez um primeiro trecho ali um pouco mais conservador, não conseguiu passar tanta gente igual o Sainz no começo, mas foi subindo aos poucos e marcou os pontinhos ali, chegou numa posição bem ok, em 5º lugar. E só uma coisa, o Hamilton tá agora 168 pontos do Verstappen, tem 164 em disputa, então o Hamilton não vai ser campeão esse ano, já tá descartado. Eu já imaginava, assim, sabe? Eu já imaginava que o Hamilton não seria campeão esse ano. Agora matematicamente é impossível. E é isso. Mas eu dou ponto positivo para ele, porque eu acho que ele fez uma corrida muito boa. O Pérez eu também dou um ponto neutro, justamente pelo que você falou. Eu acho que ele que tá com a Red Bull podia estar. Tudo bem, o Sainz estava um pouquinho. O Sainz passou ele, né, em algum momento. O Sainz largou atrás dele. Sim. Mas ele podia estar pelo menos seguindo o Sainz, comboiando o Sainz ali. O Sainz passa ele passa o Sainz passou 2 na mesma volta, ele passa os mesmos 2. Teve o probleminha lá do freio ali na roda dianteira, pegou fogo um pouquinho ali e tal. O Pérez teve esse negócio, ele teve que fazer uma parada logo na volta 3 ou 4. No comecinho, porque deve ter dado algum problema ali na roda, talvez uma sujeira entrou no disco de freio, eu não sei. Mas ainda assim, eu acho que ele tá com um carro muito melhor que muita gente pra ficar só em sexto. Eu acho que, mesmo com esse problema, eu acho que daria pra ele ficar mais à frente, então eu dou ponto neutro. Assim, eu tinha esquecido disso e por conta disso eu vou mudar meu ponto pra positivo. Porque o cara fez uma parada a mais, com um problema ali, foi mais demorado e por isso eu acho que tem um ponto positivo. Mudei de ideia. Tá bom, mas eu vou continuar meu ponto neutro. Ok. O Lando Norris, ele chegou em 7ª, achou uma ótima corrida. Tava tendo uma ótima corrida o Ricardo também, depois de muito tempo. As McLarens vão bem em Monza, né? A gente faz, teve... na que o Gasly ganhou em 2019, o Sainz estava na McLaren, ele foi segundo. Aí teve do ano passado a dobradinha e esse ano, assim, na medida do possível, né? Tudo bem, cair de dobradinha para 7º parece que foi muito mal, mas como a temporada da McLaren não tá tão boa, eu acho que ele conseguindo fazer um 7º e 8º ali que parecia que ia rolar, tava bom, mas acabou que o Ricardo quebrou, aí não é culpa dele, né? O carro do Ricardo quebrou. E o Norris aproveitou e fez mais 6 pontinhos ali. O Norris é um daqueles caras que tá sempre pontuando, assim, acho que faz tempo que eu não lembro dele não pontuar, assim, então ponto positivo para ele. Gasly, AlphaTauri para mim tá realmente assim, eu sei que a Williams é o pior carro do grid, mas a AlphaTauri não tá tão longe. Em vários momentos para mim a AlphaTauri é pior do que a Williams ali. A Williams, o problema não é o carro, o problema é o Latifi. Muitas vezes, mas eu acho que o Gasly fez uma boa corrida, deve estar louco para o Hertha vir para ele ir para a Alpine, que vai ser muito melhor para ele,
mas fez uma corrida honesta, marcou 4 pontos ali, ponto positivo. O De Vries fez uma baita corrida. Pra mim foi tipo o nome no final de semana. Você pego de surpresa, marcar 2 pontos, já colocou o nome dele na história do automobilismo, da história da Fórmula 1, marcando os pontinhos na estreia. Ele é o 67º piloto a marcar na estreia, na sua primeira corrida. E é o primeiro a fazer isso na Williams desde o Nico Rosberg em 2006 no Bahrein. Caramba! Entendeu? Então é muito doido. E ele tinha dirigido na primeira sessão de treinos para Aston Martin, né? Então ele pilotou por 2 equipes nesse final de semana, né? Muito engraçado. Verdade. E foi a primeira vez, eu acho que foi a primeira vez que 2 holandeses marcaram pontos na mesma corrida também. Então, tipo, a Holanda, festa na Holanda, final de Copa do Mundo, a Holanda fez esse final de semana 27 pontos. Então, eu achei que ele fez uma corridaça, não tem nem o que falar. Merece demais uma vaga na Fórmula 1. Eu acho que essa vaga da Williams aí vai ficar ele e o Albon, assim. Acho que a Williams vai ter uma dupla muito forte para 2023, se isso se confirmar. Sim, se a Williams não confirmar isso, mano, pra mim tira é burrice. no pé. Assim. É burrice. Burrice. Então eu acho que ele tem que ficar. Você falou que ele ficou com dores e tal, porque ele não tá acostumado a correr Fórmula 1 num nível assim. Imagine você correr já em treino, em classificação, tudo já deve ser pesadíssimo. Mas durante uma corrida que tem todas essas coisas, tem que estar ultrapassando, segurando gente. Não, e defendendo. Nossa, ele defendeu demais. Teve uma hora ali no final que ele tava defendendo. Eu falei, mano, segura esse carro, pelo amor de Deus. Exatamente. Faz de tudo, cara. Ele tava na beirola ali, ele tava em 10º. Eu falei, segura o Ocon, cara, segura o Ocon. Aí o Ricardo quebrou, eu falei, garantiu. Eu fiquei feliz. E aí ainda você vê que, tipo assim, eu não vi algum momento que o cara pisou lá fora na zebra. Ele teve uma bandeira preta e branca por excesso de pista e no final da corrida ele foi chamado pelos comissários para dizer sobre as condutas de pilotagem. Mas, mano, passa o pano nervoso. É a primeira corrida da história do cara. Não. Mas assim, eu tô falando assim, tipo, tá bom, vai, ele deve ter, tipo, cortado uma chicane ali, alguma coisa assim, mas você não vê um erro grande dele, tipo, passar pela brita lá, não rodou, isso não. Então, tipo assim, cara, tipo, é muito bom, ele é um piloto muito bom, assim, já faz um tempo que eu acompanho a carreira dele ali, desde das Fórmulas. Eu pensava que ele ia ter um passe livre ali pra Fórmula 1 rapidinho, mas acabou que ele fez uma carreira meio que por fora, mas uma hora aí, ó, a vez dele chegou e eu acho que pro ano que vem chegou de vez mesmo, pelo menos a Williams ali. Baita corrida do De Vries e o ponto positivo, super positivo, e o Ju também, ponto positivo, cara. Tipo, ele fazia mó tempão que não marcava ponto, acho que tava fazendo as coisas meio apagadas, mas nessa daí conseguiu fazer uma boa corrida, chegou em 10º ali. A Alfa Romeo fazia mó tempão também que não fazia ponto e fez mais um pontinho, ponto positivo pro Ju. Muito bem. Falando agora do 11º ao 20º, a gente teve ali Esteban Ocon, que a Alpine não estava muito boa esse fim de semana. Eu vou dar um ponto negativo pro Ocon pelos resultados que ele tem conseguido ao longo do ano, tá? Então eu acho que ele ficar atrás de uma Williams, lógico, eu tava torcendo pro De Vries e tal e tudo mais, mas ele ficar atrás de uma Williams e de uma Alfa Romeo, tendo um carro bom do jeito que tem, realmente foi uma corrida meio esquecível assim do Ocon, ponto negativo. O Mick Schumacher, eu vou dar o ponto neutro para ele. Eu acho que ele fez uma corrida decente e chegou numa colocação decente. Tudo bem que teve ali 4 abandonos ao longo da corrida, mas mesmo assim ele estaria ali em 17º, então para um carro assim até que estava bom. Então eu vou dar um ponto neutro. Eu dei ponto neutro ou positivo? Já não lembro mais. Neutro. Dei um neutro para ele. O Bottas eu vou dar um ponto negativo. Ele ficou uma volta atrás de todo mundo, não está rendendo, voltou a ser o Bottas que era de alguns meses atrás, na época de Mercedes. Não sei se ele está desanimado, não sei o que aconteceu, mas o Bottas já está, daqui a pouco já está começando a juntar aí as suas poucas roupas, já que ele gosta do nudismo, né? Então, e já vai começar a pensar em ter um OnlyFans, alguma coisa nesse sentido aí, porque eu acho que na corrida ele não vai conseguir ficar muito tempo, não. Né? Aí a gente tem o Tsunoda, que pra mim já tinha que estar fora da Fórmula 1 há pelo menos meia temporada, sabe? AlphaTauri tá também com um pilotinho que, vou te dizer, viu, muito fraco, com reclamão, com todos aqueles problemas que a gente já falou. E em 15º, o nosso Nicolas Latifi, meu amigo. Que vergonha para você, meu canadense favorito. Ah, mas ele é gente boa. É, gente boa, mas corre mal pra caramba. Ficar atrás de um companheiro de equipe que começou ontem, né? A gente tá gravando na segunda, que começou ontem.
e que ficou atrás não só na classificação, como o seu companheiro pontuou e você não, pelo amor de Deus, viu? Vai procurar, você é jovem, vai procurar uma WEC ali, vai correr de turismo, vai procurar uma categoria onde você pode ter um pouco de velocidade, porque na Fórmula 1 não rola para você. Ponto negativo. Kevin Magnussen, eu vou dar ponto negativo também, fez muito abaixo do que poderia entregar o carro, então ponto negativo. Daniel Ricciardo, eu vou dar um ponto positivo, porque eu acho que ele estava fazendo uma corrida boa até o carro quebrar, embora ele tenha estava atrás do Norris, mas é normal, mas pontuando, estava numa corrida até que interessante, assim, então ponto positivo para o Ricciardo. O Stroll abandonou, não lembro qual foi o motivo, ele bateu, não lembro qual foi. Eu acho que ele teve um problema no freio. Ele teve problema no freio e abandonou, então vou dar ponto neutro para ele. O Alonso correu muito pouco, então vou dar ponto neutro para ele também. Ele correu metade da corrida, mas assim, estava fazendo uma corrida interessante, então ponto neutro. E o Vettel foi o primeiro a abandonar, 10 voltas apenas, ponto neutro pro alemão. Boa, boa. Bom, vamos lá, do 11º para frente. O Ocon também vou dar ponto negativo, achei bem apático nesse final de semana. Como você falou, ficou atrás de uns carros que a Alpine, eu acho que já não dá mais para ficar atrás. Também, Monza tem umas características diferentes e tal, mas ainda assim eu acho que para uma corrida dessa que teve alguns abandonos ali, ainda com carros bons largando mais de trás, pro Ocon pontuar, não pontuou, dá um ponto negativo. Schumacher fez uma corrida honesta ali, acho que 12º, um arrasto do jeito que tá, não dá pra fazer muito mais que isso. Ainda chegou na frente de um pessoalzinho ali, então eu dou ponto positivo. O Bottas eu dou ponto negativo, porque realmente não vi na corrida, não achei que fez nada demais, tá sumido faz um tempo, como o Marcão falou, não pode ir para OnlyFans ou para alguma coisa assim, que Fórmula 1 acho que já daqui a pouco já vai... Tudo bem, ele tem contrato, mas acho que depois desse contrato aí eu não vejo o Bottas ficando... 2024 eu não sei se a gente vai ver o Valtteri Bottas na Fórmula 1 não. Tsunoda, concordo com tudo que você falou, Marcão, esse cara, eu não entendo porque a AlphaTauri tá para sair o Gasly, e tá pra vir um Hertha, e a outra vaga vai ser Tsunoda ainda, cara. Não entendo, cara. Tinha o Drogovic aí que foi campeão, tem os outros caras aí, bons da Fórmula 2, sei lá, cara. Põe o Pucher, não quer pôr o Drogovic, tudo bem, põe o teu Pucher, sabe? O Schwartzman ganhou lá, tem uns caras bom parados aí, sabe? Tipo, que não tá, sabe? Eu acho que o povo que tá na F2 agora, que tá correndo, que são patrocinados pela Red Bull, eu acho todos eles fracos. Eu acho que podem melhorar, mas eu acho que ainda todos fracos. Acho que nenhum deles tem nível pra Fórmula 1. O Yuri Vips era o melhorzinho e fez besteira, né? Então eu não acho que nenhum deles tem nível pra Fórmula 1 ainda. Então, também acho. Ou pega alguém de fora, pega algum desses pilotos antigos, traz alguém de volta. Traz o Verne, o Verne tá cheio de amor pra dar, sabe? Ele é bom piloto. Exatamente, então o Boemi é um pouquinho mais velho, eu acho que já não dá conta, mas eu acho que o Verne dá. Então, eu não sei que a AlphaTauri tá pensando pra manter o Tsunoda ainda. Ninguém me falou que ele tem algum patrocínio, alguma coisa que traz. Você não vê um nome japonês ali na AlphaTauri pra... Sim. Tipo, a Nintendo patrocina e colocou o Tsunoda. Não é nada disso. Então, pra mim, tá fazendo hora extra demais na Fórmula 1. Nicolas Latifi, eu concordo com você. Literalmente, ontem entrou o cara no carro e foi melhor que ele. Literalmente. Então, não tenho o que falar. Pra mim... é outro que podia estar fora da Fórmula 1 faz um tempo. O ponto negativo para ele, ponto negativo para Tsunoda. Magnussen também ponto negativo, não vi na corrida, também deu uma amuada nesse finalzinho aí, nessa segunda metade de campeonato. Ricardo tá fazendo realmente uma boa corrida, vou dar ponto até positivo para ele, porque ele ia marcar pontos ali, a quebra não é culpa dele, então vou dar ponto positivo. O Stroll vou dar ponto neutro, porque eu acho que ele parou nos boxes ali, quebrou, também não fez nada demais na corrida. O Alonso eu vou dar ponto positivo, eu acho que ele estava indo muito bem, estava lá na zona de pontos, lá na frente, tinha um momento que ele estava ali em sexto, eu acho que ele ia estar em sétimo, mais uma corrida marcando ponto e acabou quebrando, não foi culpa dele também. E mesmo com o carro meio avariado, ele ainda estava disputando ali, estava segurando, então eu acho que estava fazendo uma boa corrida, então vou dar ponto positivo. E o Vettel, eu vou dar... é quase 100 notas, sabe? Igual o jogador de futebol que joga tipo 3 minutos, o técnico coloca só pra ganhar tempo. É quase isso pro Vettel. Mas eu vou dar ponto neutro, então, pra não deixar sem nada. Muito bom, muito bom. E agora a gente vai para o nosso piloto do dia, roda presa e zebra da corrida. Jonas, piloto do dia, tá uma briga boa aí, hein, cara? Tem uma briga boa.
quem você vai escolher de piloto do dia? Ai, cara, Porque eu ainda não sei. Eu pensei, olha, eu juro que eu pensei no Sainz, eu pensei no Verstappen, mas por ser a primeira corrida do cara, o cara já marcar ponto, uma equipe bem fraca, eu vou dar pro De Vries. O Nick De Vries pra mim foi piloto do dia. Concordo com o amigo internato que deu também ali no site da Fórmula 1. Foi um desempenho muito bom de um cara que caiu de paraquedas ali na situação e eu acho que por toda a história do final de semana, como eu falei, ele correu uma sessão de treino pela Aston Martin, sabe? Tipo, eu não lembro de algum piloto ter corrido por dois carros diferentes no final de semana. Eu não lembro na minha vida isso ter acontecido. Então, eu vou dar o piloto do dia pro Nick De Vries. Eu acho que por favor, Fórmula 1, não deixe esse cara fora do grid no ano que vem. Olha, o meu piloto do dia com certeza vai para Nick De Vries. É como ele falou, chegar pontuando num carro, não é assim, tipo, não é que a primeira corrida dele ele fez pré-temporada, não, ele entrou num carro para correr para valer ontem, fazendo uma classificação. Ele fez uns testes, tal, deu umas voltinhas e tudo mais, mas não tava ali na pressão de querer pontuar, de entrar pro Q2 e tal. Então o que o holandês fez foi fantástico, assim, foi incrível. Ponto positivo o ponto positivo, olha eu. Piloto do dia, Nick De Vries, com certeza. E cara, eu não sei se você viu, você falou que o amigo internauta também colocou aí os seus pontos, né? Mas você viu que ele ficou com uma pontuação baixa? Ele ficou com 23%. Das duas, ou ele foi acirrado demais com o Verstappen e com o Sainz, provavelmente ali por uma margem muito pequena o De Vries ganhou, ou a galera votou em peso no Latifi, igual fizeram com o Kubica alguns anos atrás. E aí, como viu que era... Como era a votação da zoeira, tiraram ele, porque normalmente o segundo colocado fica com essa porcentagem. Você pode ver que os primeiros colocados ficam ali com 45%, 42% e os segundos vão para baixo, né? Ou foi uma... Eu acho que foi dividido, porque ó, eu tô aqui no site da Fórmula 1, ele ficou com 24,8%. Tem isso, o Sainz ficou com 21,1%. Só aí já dá uns 40 e tantos por cento. E o Verstappen ficou com 13,2%. E aí já dá... Olha lá, o 45 já dá 58. E o Hamilton ainda ficou com 11,1. Então aí já dá 58, 70. E o Leclerc ficou com 7,4. Então não foi dá 77. Então... Dá 77. Ainda pode ter 23 pontos para um mesmo piloto, né? Mas ainda assim... Ou eles mudaram 100%. Tipo, anularam todos os votos do Latifi e partiu um novo 100% dos votos. Mas teve essa coisa de dar um monte de pontos? Eu não sabia disso. Teve essa coisa de dar um monte de pontos? Teve essa coisa na internet de dar um monte de... Pra todo mundo votar no Latifi? Não. Eu tô dizendo porque já aconteceu isso com o Kubica. Lembra? Eu acho que foi em 2020. Sim. Votaram no Kubica como piloto do dia. Ele teve 68%, mas foi tipo a votação da zoeira, sabe? E aí depois disso a FIA percebeu e começou a anular essa votação. Eu não tô dizendo, mas eu votaria no Latifi só pela zoeira. Eu tô falando de mim. Eu votaria no Latifi só pela zoeira. Mas por que agora? Não, pô, vota em outra corrida. Vota em Abu Dhabi lá, sei lá, que ele deve estar saindo, sei lá. No finalzão, né? Até que não ganha nada mesmo. Bom, vamos lá. Jonas, roda presa pra você. Roda presa pra mim foi a FIA, com a falta de consistência, não foi legal. Eu acho que atrapalhou, mas, tipo assim, tudo bem, como você falou, acabar com o safety car é normal, mas tem que dar um jeito nisso daí, e o perigo também eu achei complicado, de ficar lá os carros rodando com o carro parado ali, com o piloto meio que na pista, porque não é tão fácil ele sair, o cara tem que pular, tal, vai que ele pula e cai pra trás, sei lá, sabe, tipo, não dá pra saber o que tá acontecendo, o cara tá correndo ali, você não sabe, o cara tá meio tonto, você não sabe o cara que saiu, né, na hora que o carro para, você não sabe o motivo do carro ter parado, porque o cara tá passando mal, então, e aí o safety car sumiu uma hora, o tratorzinho entrando, sei lá o que, eu vou dar ponto roda presa pra FIA, a FIA foi roda presa no final de semana. Com certeza, e eu concordo com você, roda presa vai pra FIA, porque foi muito capenga. Eu acho que a questão da classificação nem afetou tanto, mas essa decisão final de demorar 2 voltas numa área perigosa como aquela, para dar bandeira amarela, e depois mais 2, 3 voltas para você definir qual vai ser o safety car, para depois decidir qual vai ser, foi realmente O problema, é o que eu falo, o problema não está na regra, está nas decisões da regra. Porque assim, o carro poderia quebrar faltando 2 voltas e meia? Poderia, ia terminar em bandeira amarela, acontece. Mas faltava 8 voltas e entrar o tratorzinho ali para pegar tal, não demorava tanto. Se você acionasse o safety car na primeira meia volta, dava tempo. Dava tempo. Porque o carro saiu faltando literalmente uma volta, sabe? Eu falei até pro Marcão, eu sei que é errado, tá, gente? Eu sei que é errado. Mas numa dessa,
você põe o safety car ali uns 10, 20 km por hora a menos ali do que ele pode, e aí segura um pouco mais os caras, sabe? Tipo, pelo menos durante 1 a 2 voltas ali, lógico, você Pelo menos numa chicane ali, mais devagar, sabe? Você ficar segurando muito tempo pode zoar os carros de Fórmula 1, que eles precisam pra estar rápidos pra estar na condição ideal, mas uma voltinha ali, ele andando um pouquinho abaixo, dá, sabe? Então, tipo, não vai ferrar com ninguém, sabe? E aí dá mais tempo do cara conseguir tirar o tratorzinho lá. Mas aí eu não boto, mas aí eu nem coloco na conta do Mylander lá. Não, coloca na conta da FIA. Na conta da FIA porque demorou 2 fucking voltas para liberar o safety car, tipo, e mais 2 ou 3 voltas para o carro aparecer. Nunca culparia o piloto safety car, nunca culpa de nada. Nem que ele bata em alguém, eu acho que eu vou culpar ele, porque é culpa do cara que tá no lugar errado, não é culpa dele não. Com certeza. E a zebra, Jonas? Putz, a zebra eu vou colocar o De Vries também. Eu sei que eu dei o piloto do dia pra ele, mas o cara fazer o que fez é uma zebra, velho, completamente. Pois é, não, é incrível, tipo, não tenho o que falar, sabe? Foi um momento legal, sabe? Foi uma história legal. A gente tá pensando assim das coisas porque termina a bandeira amarela, mas eu acho que as coisas que aconteceram no meio da corrida foi muito mais legais do que a decepção do final. O final foi só um final, sabe? A gente já esperaria que ia terminar. Se não acabasse, se o Ricardo não parasse, ia acabar do jeito que acabou, sabe? Não ia mudar absolutamente nada. O Ricardo ia ficar uma posição a mais e grandes coisas, sabe? Então, tá bom. Tipo assim, é como se em vez da corrida acabar na volta 53, acabasse na volta 51. Pra mim foi mais ou menos isso. Eu acho que a diferença seria isso. Você falou, o Ricardo tá ali, aí o De Vries ia marcar menos pontos, e talvez o Sainz e o Russell inverter. Que não faz diferença nenhuma pra nada agora. Não faz nada. Então, assim, não é como se o Leclerc tivesse em cima do Verstappen, a disputa acirrada de 6 pontos pra liderança. Não, nada disso. Então, o trajeto da corrida é muito maior do que o final. Então, a zebra eu acho que vai pro De Vries mesmo, que fez uma corrida muito, muito boa. Muito bom. Fim de semana perfeito pro holandês. Agora é com você, Jonas. Classificação de pilotos e construtores. Vamos lá, classificação. Só lembrando que a gente falou antes, já dá pro Verstappen ser campeão em Singapura, mas é bem difícil. Mas aí ele tá em primeiro com 335 pontos. Em segundo, o Leclerc com 219. Em terceiro, o Pérez com 210. Em quarto, o Russell com 203. Em quinto, o Sainz com 187. Em sexto, o Hamilton com 168. Em sétimo, o Norris com 88. Em oitavo, o Ocon com 66. Em nono, o Alonso com 59. Em décimo, o Bottas com 46. 11º, o Gasly subiu algumas posições com 22, empatado com o Magnussen ali, que está em 12º, só que aí resultado, o Gasly tem melhor, também está com 22. Vettel em 13º com 20. 14º, o Ricardo com 19. Em 15º, o Schumacher com 12. 16º, o Tsunoda com 11. 17º, o Zhou com 6. 18º, o Lance Stroll com 5. 19º, o Albon com 4. E em 20º, Nick De Vries com 2 pontos. Já tá ali. De novo, Nicolas Latifi voltou a estar de mãos dadas com o Mazepin num grid de 20 carros, está em 21º com 0 ponto, e o Hülkenberg está com 0 ponto, correu 2 corridas ali. Mas é isso aí, o Nicolas Latifi tem 20 carros correndo, ele está em 21º no campeonato. Parabéns. Mano, meu sonho é que o Pérez fique uma corrida sem correr e coloque o Hülkenberg só para ele fazer um pontinho, só para fechar em 10º. O Latifi está em 22º de 20 carros. A Red Bull, você acha que ia chamar o Hülkenberg? Não, é o sonho impossível. Eu tô falando, o meu desejo, não tô dizendo que vai acontecer. O Hülkenberg eu acho que não tem. O Hülkenberg, inclusive, parece que tá namorando com a Haas, tá? Tá rolando aí eu vi essa história. Tá rolando uma fofoca aí. Porque, por exemplo, se for a Aston Martin agora que ele tava substituindo, eu acho difícil. Agora, se a Aston Martin, por exemplo, se o Vettel não corre a próxima corrida, eles devem chamar o De Vries, né? Que já testou. Não, Drogovic. Não, esse pode ser, até esse ano pode ser o Drogovic. Por que não, né? Pode ser. Não é nenhum pachequismo da minha parte, mas agora que ele assinou e ele já tem a superlicença, por que não? Sim, sabe? O Albon já tem caminhado na Williams mesmo, o De Vries já tem caminhado na Williams mesmo. Tá, muito bom. Construtores, a Red Bull tá com 15... Construtores não vi as contas ainda para ser campeão, tá? Não sei como é que tá, mas a Red Bull tá com 545 pontos, Ferrari com 406, a Mercedes com 371, a Alpine com 125, a McLaren com 107, deu uma aproximadazinha aí da Alpine, que a Alpine não marcou ponto. A Alfa Romeo finalmente subiu 1 ponto, tava com 51 durante mó tempão, agora 52. Verdade. A Haas tá com 34, a AlphaTauri 33 com esse resultado Gasly, talvez role uma ultrapassagem. A Aston Martin com 25 e a Williams com 6. A Williams tá com 6 pontos já. A Williams tá com 6 pontos, nenhum do Latifi, esse que é bizarro. Nenhum do Latifi, 4 tem do 3 pilotos e nenhum do Latifi, é bizarro.
4 do Albon e 2 do De Vries. Muito bem, muito bem. Bom, vamos lá. Indo para nossa reta final agora, nossa última curva desse podcast antes da reta final, a gente teve novidades. Tivemos coisas muito interessantes nesse fim de semana, bastante notícia acontecendo. Eu vou deixar com o Jonas para passar aí quais foram os noticiários e a gente comenta um pouquinho. Tá, eu vou mudar a ordem que eu coloquei aqui, Marco, rapidinho, mas eu vou começar das notícias de Mônaco, né? A Band anunciou que Mônaco renovou com a Fórmula 1, tava com perigo de sair, e é um contrato multianual, igual o do Norris, né? Que multianual eles falam agora para não falar quando vai acabar, mas parece que teremos Mônaco aí durante um bom tempinho. Eu acho legal, eu acho que não dá para ter Fórmula 1 sem um grande prêmio de Mônaco. Mó galera reclama na internet de Mônaco, que é chato, sei lá o que. Eu acho demais, eu acho uma outra, não dá pra ter 50 Mônacos na temporada, mas uma Mônaco eu acho super interessante você ter, é outro tipo de corrida, e tem toda a questão da tradição, eu acho que não dá pra você matar a tradição do negócio também, e eu fico feliz que Mônaco tá renovando. Eu gosto de Mônaco, eu não gosto das corridas de Mônaco, mas eu gosto de Mônaco. Eu acho que é ruim com ela, pior sem ela. Eu acho que resumindo, é isso. Não acho que a corrida de Mônaco é a mais interessante, nem de longe. Mas eu concordo que ela tem que ficar. Bom, eu acho bem, não a mais interessante, mas eu acho bem interessante Mônaco. Eu sou fãzaço das corridas em Mônaco. Como eu falo, a corrida que fica o final de semana inteiro tenso. Os pilotos agora estão tão bons que é difícil acontecer algum acidente, mas mesmo assim, esse ano teve, foi em treino, mas teve um grande acidente com o Schumacher, né? Não, e foi uma boa corrida ainda, o Pérez ganhou e tal, teve um... Legal. Teve um... Então, Mônaco com chuva é legal, aí eu concordo, porque choveu em Mônaco, né? A pista estava molhada. Então, Mônaco com chuva, a coisa fica um pouco mais perigosa. Eu acho que pra mim então, eu acho que é interessante. Da corrida de 96, eu acho que eu nunca vou esquecer. Foi uma das coisas mais legais que eu vi na vida. Então, com certeza. A corrida mais maluca que eu já vi da Fórmula 1, com certeza. Então, eu acho que ali vai morrer comigo ali aquela lembrança. E Mônaco vai ficar na minha memória. E também, sei lá, agora eu vou ser um pouco pacheco ali por causa do Senna, que ganhou várias vezes lá, sempre era legal ver e tal. Bom, e aí... Só para contextualizar, né, para quem não sabe ou não lembra, a corrida de 96 que o Jonas falou foi aquela corrida que o Panis ganhou de Prost, terminando 3 carros. Então, basicamente, foi uma corrida muito, se você muito comparar maluca. Agora, é como eu ia falar ali, mas não, é como... É como se fosse. É como o Magnussen. É como o Magnussen ganhar uma corrida e chegar o Magnussen. E aí chegou um carro bom. A McLaren tinha um carro mais ou menos, vai. Chegar o Magnussen em primeiro. Magnussen, Pérez e Stroll, sabe? É uma coisa assim. O Pérez ia ser ruim, não. Tipo, Magnussen, Norris e Stroll, pode ser. Tipo isso. Foi uma coisa muito louca. Foi Panis, Frentzen e Hill, não foi? Não, foi Panis, Coulthard e Herbert. Tá, beleza. Muito bom. O Coulthard com a McLaren chegou em segundo e tava correndo com o capacete de Schumacher. Foi tudo doido esse dia. Muito bom. Vamos lá. E aí a outra notícia, sim, a notícia mais legal, acho que pra gente aqui do Brasil final de semana. Eu sei que o pessoal tá exagerando ali, né? Tá falando campeão mundial de Fórmula 2. Não tem campeonato mundial de Fórmula 2, não, tá? Ele é campeão da Fórmula 2. Ponto. Foi que ponto. Ponto que já é muita coisa, viu? Foi o Felipe Drugovich. A gente tava falando dele, acho que esse ano a gente falou bastante dele, porque ele tava tendo uma temporada muito boa. E nesse final de semana, na corrida já do sábado, que é a corrida sprint da Fórmula 2, já confirmou o título dele. Ele, infelizmente, teve um acidente no começo da corrida, mas para ele ser campeão, ele não precisava terminar a corrida. Ele só precisava que o Pourchaire, que era o vice-campeão, não chegasse em quinto. E o Pourchaire acabou chegando, acho que em último. Ele acabou também tendo... O Pourchaire, ele teve um problema no começo, ele se recuperou muito bem, ele estava alcançando, assim, ele estava em 11º, ainda estava longe, mas ele estava longe, mas dava para alcançar, só que aí ele errou numa curva e aí ele foi lá para trás e depois ele se envolveu aí ele se afobou. Acho que ele se desesperou, tentava ultrapassar onde não dava e aí caiu lá pra trás, rodou, aí já era. Ficou em último e aí ele foi campeão mesmo sem completar a corrida. O Drugovich, ele é o primeiro brasileiro campeão da Fórmula 2, ele é o primeiro brasileiro campeão numa categoria equivalente, porque a Fórmula 2 também, como Fórmula 2, esse nome agora faz pouco tempo, faz por alguns anos, mas teve a GP2 antes, também nenhum brasileiro foi campeão, acho que o Bruno Senna foi vice e o Nelson Bruno Senna vice e de Graça foi vice, se eu não me engano. E o de Graça também foi vice. E o último campeão, que era a Fórmula 3000 antes, brasileiro, foi o Bruno Junqueira em 2000. Fazia 22 anos que não tinha um brasileiro campeão. Como a gente falou, ele fez uma temporada muito regular. Ele é o cara que tem mais vitórias, empatado com os outros 2 pilotos na Fórmula 2.
Se ele ganhar mais uma corrida até o final do ano, aí ele supera, ele vai ser o piloto com mais vitórias na Fórmula 2. Tava na terceira temporada dele. Eu acho que o grid desse ano não foi o do grid mais forte, mas o Drogovic não tem nada a ver com isso. Fez o que fez. A MP não é uma equipe tão forte que ele tá correndo, é a equipe média, e ele foi campeão, e campeão com bastante vantagem, né? Se você for ver mesmo, ele foi campeão com 5 corridas faltando ainda, porque cada etapa da Fórmula 2 tem 2 corridas, então ainda vai ter 2 finais de semana, né, que eles vão correr, então... e é daqui 2 meses, é mó longeão agora. Tem 4 corridas ainda, mas ele ganhou na corrida de sprint, então tinha mais uma corrida hoje, então ele ganhou com 5 corridas de antecedência. Eu acho que ele fez um campeonato muito bom. E a parte legal é que hoje, né, a gente grava na segunda de manhã, finalmente um anúncio que não foi terça de manhã, enquanto a gente não publica. Ele assinou para ser piloto de teste e desenvolvimento da Aston Martin. Como a gente falou antes, se acontecer, acho que esse ano ainda, não sei, mas se acontecer alguma coisa com alguns pilotos da Aston Martin, ele pode entrar. É bom já ter um acerto com alguma equipe. Lógico, né? Se sobrar uma vaga, acho que de titular, talvez ele... Tem uma cláusula no contrato. Ele pode sair, sei lá. Eu ainda acho que essa vaga da AlphaTauri, não sei. Eu ainda acho que dá pra ter Herta e Drogovic ali no ano que vem, viu? Eu vou falar pra vocês, seria ótimo, né? Eu acho que o Herta não vai rolar, porque a FIA tá muito dura no negócio. Eles falam que tem que manter critérios, que tem que manter a qualidade do não sei o que, e eles não sabem olhar uma regra de bandeira amarela, sabe? Então eles estão muito contraditórios por conta disso, mas tudo indica que o Herta não vai conseguir não, tá? Mas Gasly e Drogovic estaria ótimo também, viu? Sim, mas eu acho que sobre o Drogovic ir para uma equipe de testes, eu acho que é muito importante, e eu gosto da notícia de ele ter ido para a Aston Martin, porque é o seguinte, a Aston Martin tem um carro ruim esse ano, né? Mas ela não é uma equipe ruim no geral, tá? Ela é uma equipe que tem dinheiro, é uma equipe que tem estrutura, é uma equipe que tem histórico, já venceu corrida como o Racing Point com o Sérgio Pérez, fez boas corridas, foi quase top 3, foi top 4 há 2-3 anos atrás como Racing Point. Então, assim, ela é uma equipe que teve um carro muito mal nascido, mas ela de fato tem estrutura, tá? E ele vai ter pessoas que têm experiência não só como equipe, como também como pilotos. Então ele vai ter como companheiro de equipe, por exemplo, Fernando Alonso, sabe? Ele vai ter como companheiro de equipe Lance Stroll, que não é o melhor piloto do mundo, mas é um bom piloto, ele entrega resultado, ele desenvolveu muito. Então eu acho que ele tá lá é muito melhor do que se ele estivesse numa AlphaTauri, que é um moedor de carne da Red Bull, com uma equipe que é fraca, que erra nas estratégias, que não tem estrutura, ou pior, poderia ser uma Williams que só pensa em dinheiro, ou sei lá, numa Haas que nem dinheiro tem, né? Então eu acho que o melhor dos mundos hoje, assinar com a Aston Martin foi uma ótima para ele. Não, e tem outra coisa, né? Ele assinando com a equipe, ele vai estar em todas as corridas, ele vai ter que estar em todas as corridas, então vai estar lá, vai estar sendo visto, vai estar lá no meio. Ali no almoço ali, pode jantar com tal pessoa, pode estar perto de outra, algum outro dirigente, algum outro chefe de equipe. Então assim, e aí começa a ser falado no grid. Então é isso, o cara tem que estar lá, ele já está ali lá dentro. Como ele não pode correr de novo na Fórmula 2, a melhor coisa é isso mesmo, ele está ali em contato com esse povo, se preparando para quando surgir a oportunidade, tá ali dentro. Não vai ser ano que vem, eu acho que, a não ser que, sei lá, alguém realmente adoeça, alguma coisa assim, ou seja punido e tal, mas... E se não me engano, ele ganhou um teste grátis lá nos testes de Abu Dhabi, depois do campeonato e tal. Parece que ele já vai fazer um dos TLs em Abu Dhabi. Ele só não vai fazer no Brasil, porque já estavam falando dele fazer no Brasil. Não vai fazer no Brasil, porque o Brasil vai ter corrida sprint, então é mais complicado para perder uma sessão com um dos pilotos titulares da equipe, mas parece que ele já vai fazer o TL lá em Abu Dhabi e vai fazer o teste lá, que depois tem o teste para novatos, depois do Grande Prêmio de Abu Dhabi também. Então ele já vai também correr ali. Então, bom para ele, eu gostei também, achei uma boa e legal, parabéns para ele que foi campeão, assim, foi muito legal. E teve um prestígio ali, a Band não conseguiu mostrar tudo por causa do horário político, mas mostrou o finalzinho ali da corrida, né? A corrida acabou sendo a mesma hora que o horário político, isso aí nem vou brigar com a Band nem nada, porque aí é questão do governo. De lei, mudar, né? Lei, não tem o que fazer, não tem como tirar, mas mostrou ali, a Mariana
A Mariana a Mariana Becker até se emocionou ali, porque ela nunca tinha visto, achei legal. Eu achei legal Ela também. deu entrevista ali pra Band, conseguiu entrevista ali na hora ao vivo. Achei show, assim. Ele foi muito constante e é legal. Parabéns pro Drogovic por ter sido campeão aí da F2. Com certeza. E a última notícia que a gente teve no final de semana, né? Assim Essa aí esperamos, eu vou- porque esperamos, porque amanhã pode sair qualquer coisa do tipo, sei lá, Do Michael tipo Masi Piastri. volta pra FIA, O Piastri acabou acertando com a Mercedes depois de exatamente. Né? E Hamilton anuncia a aposentadoria. Alguma coisa acontece. Mas eu vou deixar pra você essa aí. O Will Power foi bicampeão da Fórmula Indy. Eu acho que vou deixar pra você, que você acompanha mais do que eu. Acho que você pode falar um pouquinho mais. Muito bem, Will Power, campeão da Fórmula Indy, uma notícia rápida aí fora dos circuitos europeus da Fórmula, das fórmulas, né? Então, Will Power acabou sendo campeão da Indy, eu vi a corrida, tá? Foi uma corrida muito legal, Laguna Seca, uma das minhas pistas favoritas. Era uma pista legal a corrida, muito difícil, é uma pista muito difícil. Para quem joga no Gran Turismo é difícil, imagina naquela pista. Teve um momento que foi muito engraçado, cara, porque lembra daquela ultrapassagem do Zanardi em cima do Brian Herta, né? No saca-rolha lá, que é animal. Isso, no saca-rolha. Então, assim, o Zanardi de Ganassi, de Chip Ganassi com um carro vermelho, fez uma puta ultrapassagem no Brian Herta no saca-rolha, né? Essa corrida teve exatamente a mesma cena do Marcus Ericsson de carro vermelho passando por cima do Colton Herta. Foi muito parecido. Então, tipo, o saca-rolha é a maldição dos Herta na Indy. Né? Foi muito engraçado, porque assim, ele só não deu certo porque o Colton Herta segurou e aí o Ericsson deu uma espalhada e não conseguiu, mas depois na próxima ele deu certo, mas a outra passagem foi muito parecida. Tipo, um carro vermelho passando um Herta depois de, sei lá, 30 anos, assim, sabe? Foi muito engraçado a situação. Falando da corrida, foi uma corrida até que legalzinha, foi uma corrida, não foi a melhor corrida do mundo. Eu tava torcendo pro Dixon, né, para conseguir o seu 7º título, né, porque ele já tem 6, né, então ele ia alcançar o número mágico do 7º. Até fizeram uma referência ali, o Hamilton, de pilotos que tem 7 títulos, né, não tem nenhum piloto na história que tenha mais de 7 títulos na categoria de automobilismo, moto e tal, não tem. Né, o título não vale, por exemplo, Indianápolis ou o WEC, esse tipo de coisa, aí não conta. Mas, por exemplo, Jimmy Johnson tem 7 títulos na NASCAR e por aí vai indo. Né? Hamilton tem 7 títulos na o Christensen tem, como é que é no Rally? Tem um cara com 7 também, não tem? Como é o nome dele? É o Sebastian. Loeb lá. Loeb, Sebastian Loeb, isso, tem 7 títulos também. Então tem uma galera aí. Então eu tava torcendo muito pro Dixon, que fez uma corrida muito ruim, muito fraca. Não sei se o carro tava bom, não sei o que é, mas não correu bem. E aí o que acontece? O Will Power, que tava com a vantagem, fez uma corrida com o regulamento embaixo do braço. O Neil Garden fez uma corrida fantástica. O Neil Garden correu igual o Sainz, só pra você ter uma ideia, Jonas. Ele saiu de último e chegou em terceiro. Tá? Ele fez uma corridaça. E assim, uma coisa é você sair de último e chegar em terceiro com uma Ferrari que é o melhor carro do grid, por assim dizer. Outra coisa é você ter a Penske, que é o melhor carro, mas é muito mais equilibrado. equilibrado. Sim, a Indy é bem mais equilibrado. Então, assim, o Neil Garden chegou em terceiro ou quarto, mas não deu, porque ele precisava chegar na frente e ainda o Will Power tem um resultado pior, bem pior do que estava. Então não deu. Então o Will Power foi campeão, uma corrida bem legal. O Will Power que conseguiu esse título bem no finalzinho assim do campeonato, né? Porque o Ericsson estava na frente até 4 corridas atrás, mais ou menos. E aí o Power ganhou uma corrida noval, foi isso, enfim, bicampeão com o piloto com mais de 40 anos, que ele até comentou assim que já estava até pensando em desistir para saber se ele acreditava nisso ou não. Aí ele teve incentivo da família, da esposa, foi bem legal a declaração dele. E foi um belo piloto, assim, tipo, um piloto muito rápido. Eu fiquei muito feliz de ver o título dele. E é isso, teve isso. Agora, como tem piloto bom na Indy, que infelizmente não tem a superlicença. É bizarro. Isso eu vou bater no martelo, eu vou bater nessa tecla até o Herta ter a superlicença, cara. Porque é bizarro. É zoado, bom, né? reta final do nosso podcast. Apostas para Singapura, daqui 3 semanas. Vamos lá, Jonas. Eu vou começar dessa vez. Boa. Pole, primeiro, segundo e terceiro. Pole vai ser Verstappen. Primeiro, Verstappen. Segundo, Russell. Terceiro, Leclerc. Vai dar alguma coisa. O Russell vai ficar na frente. Não me pergunte o quê. Tá. Eu vou falar pole, primeiro Verstappen, segundo Sainz e terceiro Pérez. Tá certo. Nossa, caramba. Eu não sei quem é mais ousado. Eu com o Russell em segundo ou você com o Pérez em terceiro. Porque... Eu tô achando que a Red Bull vai bem nessa pista, então acho que é pista pro Pérez. Meu problema é o Pérez. Não é bem o Pérez vai bem em pista de rua.
É verdade, você tem razão. É verdade, foi bem Baku, foi bem Mônaco, tem razão. É. Tá certo então, gente. Vamos encerrando o nosso podcast dessa semana. Eu gostaria de agradecer ao Jonas por participar mais uma vez de mais um episódio. Muito obrigado por participar, cara, a palavra é sua. Eu que agradeço, vamos que vamos. A próxima corrida acho que não, mas a gente tem 2 corridas aí bem legais que podem definir o campeão. Tô animado ainda, acho que vai ser legal. E tem corridas que podem ser muito boas. Tem pista boa, tem Suzuka, tem Interlagos, tem Austin, que tem corrida boa lá também. Então tô animado pro resto da temporada aí. Eu também. Eu gosto muito dessas próximas levas. Eu não gosto tanto de Singapura, mas eu acho que é uma corrida interessante. Não é que eu não gosto de Singapura, é que é uma pista meio travada e tal. Mas vamos ver como é que tá se comportando com esses carros. Mas assim, eu tô animado com Suzuka, com certeza, Brasil e Austin, com certeza. Eu acho que são boas pistas que a gente vai ver alguma coisa. E vamos lá, encerrando mais um episódio do Podiumcast, eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por ter escutado até agora. Antes de encerrar aqueles recadinhos de sempre, nós estamos nos principais canais de podcasts do mundo. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts. Basta procurar Podiumcast e tantos outros, tá? Basta procurar Podiumcast que você vai nos encontrar. E nós também temos 2 canais no YouTube. Nós temos o nosso canal principal, que é o Podiumcast. Você procure, se inscreve no canal, dê like nesse vídeo, ative o sininho e compartilhe com o pessoal. E nós também temos o nosso canal de cortes, que é os sprints do Podiumcast, onde tem ali as nossas corridinhas, as nossas pílulas de tudo que a gente falou desse episódio completo, para você seguir ali um pouquinho, depois ouvir o episódio completo caso você queira, e dando uma força para o nosso trampo, porque a firma agradece. Vamos encerrando mais um episódio, até daqui 3 semanas com o GP de Singapura. Muito obrigado, um abraço e tchau!